Primeiramente, boa tarde, né? Eu quero me apresentar, a minha formação, eu sou nutricionista. Atualmente eu trabalho em clínica, em consultório, ministro aulas também. Eu tive como grande área um mestrado onde envolveu pesquisa com fitoterapia. O que seria essa fitoterapia, então? Plantas e compostos ativos de produtos naturais com uma finalidade terapêutica. E é isso que a nossa bala, né, ela se baseia. Então, a gente dá a introdução aqui à, à dieta mediterrânea. O que é essa dieta mediterrânea? Como vocês conseguem visualizar a imagem? Vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Então, a gente consegue visualizar através dessa imagem o quê? Alimentos o quê? Verdadeiros, alimentos íntegros. A gente consegue observar o azeite de oliva, a gente consegue observar as castanhas, o vinho tinto, a abóbora, a uva, os peixes, correto? Então, a Bala Marita Life, ela se baseia na dieta mediterrânea. Por quê? Porque a dieta mediterrânea, ela tem uma finalidade para a nossa saúde. Não é por nada que ela é levada em consideração e a gente se baseia para a gente prevenir algumas doenças, para a gente prevenir algumas doenças, correto? E a gente conseguir também minimizar alguns efeitos no nosso organismo. Então, o que é essa bala mediterrânea? É uma alimentação baseada em alimentos verdadeiros e em natura. Sendo assim, elas são ricas em nutrientes como fibras alimentares, alimentos antioxidantes, vitaminas e alimentos anti-inflamatórios. O que esses alimentos anti-inflamatórios, o que essas fibras alimentares, o que esses antioxidantes eles trazem de benefício para a nossa saúde? Prevenção de doenças. Então, eu trouxe aqui esse tópico, prevenção de doenças, uma alimentação rica em nutrientes, como fibras alimentares, antioxidantes, vitaminas e anti-inflamatórios, está relacionado ao quê? A prevenção de câncer, a prevenção de doenças ateroscleróticas, doenças coronárias, e também contribuindo para a longevidade, contribuindo para o quê? Para a gente viver mais, né? Só que se viver mais, não adianta viver mais tempo e não viver com saúde. Então, a gente se atrela a esse viver, se viver com qualidade de vida, se viver com saúde. Alimentação baseada em fibras alimentares, antioxidantes, anti-inflamatórios, ela já está documentada na literatura e isso a gente vê na prática também. As pessoas que consomem mais esses alimentos, as pessoas se beneficiam de uma forma geral com o quê? Com uma saúde de forma integrada, com a prevenção de doenças, com a longevidade e também aqui eu quis fazer um tópico bem importante que é o quê? O gerenciamento do nosso peso, promovendo o quê? Emagrecimento. Então, as pessoas que porventura estão com excesso de peso, se baseando nessa dieta mediterrânea, elas conseguem ter um controle de peso corporal, elas conseguem ter o quê? Uma melhor assimilação do organismo com nutrientes verdadeiros, nutrientes bons, que vão fazer parte de um peso corporal saudável. Então, a pessoa, um exemplo, tá? Eu quero tirar algumas dúvidas de vocês no sentido assim. A pessoa, ela tá comendo um monte de coisa errada, farináceo, bolacha recheada, alimento industrializado, McDonald's praticamente toda semana. O de vez em quando não é o problema. Só que muitas pessoas acabam consumindo esses alimentos diariamente. Então, o que acontece? A longo prazo, esses alimentos eles vão trazendo malefícios para a nossa saúde. Além do excesso de peso, a gente tem também o quê? O aparecimento de muitas doenças, que é o que está acometendo a nossa sociedade nos dias de hoje. As doenças cardiovasculares, o câncer, o colesterol elevado, os triglicerídeos, o diabetes, que é um problema de saúde pública. Então, o diabetes, a gente sabe que muitas crianças hoje em dia já estão diabéticas. Então, com a dieta mediterrânea, a gente consegue o quê? Prevenir o aparecimento dessas doenças.
Agora eu vou entrar em detalhes dos alimentos, dos produtos que estão presentes na bala Marita Life, tá? Dos compostos ativos que fazem parte da bala Marita Life. Quais são os benefícios desses compostos? Então, a gente tem a inulina, que é um ingrediente bem interessante, bem bacana. A inulina é uma fibra alimentar, tudo bem? A inulina, ela serve como uma fibra solúvel. O que essa fibra solúvel faz? Ela melhora a função da saúde intestinal, ela é um nutriente para as bactérias saudáveis do intestino. Dessa forma, você tendo mais bactérias saudáveis no teu intestino, você fortalece a tua imunidade. Olha que bacana. Fortalecendo a tua imunidade, você previne o aparecimento de doenças. Outra função que essa fibra solúvel faz é o emagrecimento. Por conta do quê? Pelo emagrecimento. Maior saciedade, aumento do volume das fezes. Então, essa fibra, ela tem a finalidade de aumentar a saciedade. Você consumindo essa fibra alimentar, a pessoa se sacia mais rapidamente. Então, olha que bacana. Ao invés dela ficar comendo em excesso, o que ela consumir já vai ser bacana para ela. Outra coisa legal é que ela carrega o excesso de gorduras e açúcar para as fezes. Então, o excesso que está circulando na corrente sanguínea, essa fibra auxilia para ir diretamente para as fezes, fazendo com que você não acumule no seu corpo. Olha que bacana. Ela não vai tirar lá da onde está depositado, do tecido adiposo. Assim, ela vai limpar do teu sangue, não deixando se acumular no teu tecido adiposo, prevenindo, então, o excesso de peso. Olha que bacana. Com isso tudo, ela melhora os níveis de glicose, que é o açúcar no sangue, os triglicerídeos e o colesterol também. Então, eu dou muita ênfase para essa fibra, porque a Marita Life se preocupou em colocar um alimento de qualidade, um nutriente de qualidade. E a inulina é um super nutriente. Se vocês forem pesquisar em artigos, no Google mesmo, vocês vão ver o quanto de benefícios a inulina traz. O que contém também na Marita Life? A vitamina A. O que a vitamina A faz no nosso organismo? Ela está relacionada à saúde ocular. O que é essa saúde ocular? Manutenção da visão adequada, né? Então, você consumindo quantidades adequadas de vitamina A, você previne problemas relacionados à saúde dos olhos, né? É aquela velha história. Vocês não lembram quando eram crianças? Comer cenoura faz bem para os olhos. Por quê? A cenoura é um alimento rico em vitamina A. Então, posteriormente, as mães sempre falavam, come cenoura porque é bom para os olhos, para a saúde dos olhos. Então, tem essa ligação. Também ela faz a participação da defesa antioxidante do organismo. O que é essa defesa antioxidante? Mais uma vez, relacionado a não deixar você diminuir o processo do quê? De doenças do teu organismo, porque ela está relacionada ao sistema imunológico. A deficiência está muito relacionada às doenças infecciosas. Sendo assim, você aumentando a tua probabilidade de doenças infecciosas, a tua imunidade fica comprometida. Sua imunidade ficando comprometida, posteriormente você aumenta também o quê? O quadro de infecção no teu organismo. Então, a vitamina A é o quê? Um antioxidante que auxilia na imunidade do teu organismo. Olha que bacana. Além da saúde dos olhos, né, a boa manutenção da visão adequada, ela participa também do sistema imunológico, prevenindo doenças. Porque quando a gente lembra de antioxidante e prevenção de doenças infecciosas, a gente só lembra da vitamina C. E esquece que a gente tem outras vitaminas importantes no nosso organismo, importantes para o nosso organismo. E a vitamina A é uma delas, então ela está presente na Marita Life. O bacana dessa vitamina A, que ela é elaborada a partir do mirtilo, do cassis e da cenoura, que são boas fontes de antioxidantes. Além de ser boas fontes de oxidantes, o mais interessante são fontes de vitamina A. Então, são elaborados com alimentos verdadeiros. Olha que interessante, o mirtilo é uma fruta totalmente antioxidante, né? Aquela frutinha vermelha.
O cassis é da família é muito parecido com mamão papaya, para quem não conhece o que é cassis, tá? Tudo bem? E a cenoura, né? Que é um alimento mais conhecido, é um legume mais conhecido por todos nós. Então, são boas fontes de antioxidantes, totalmente elaborado com alimentos funcionais. E o que são esses alimentos funcionais? São alimentos que agem de forma benéfica no nosso organismo, eles trazem algum benefício. Além de nutrir e só dar calorias, eles trazem algum benefício para o nosso organismo. Então, a Marita Life se preocupou em trazer o quê? Alimentos que fornecem essa vitamina A, e não simplesmente suplementar com vitamina A. Colocar as fontes alimentares dentro da bala. A gente tem também presente na bala mediterrânea a vitamina D, que está relacionada à função do metabolismo ósseo. Ela auxilia na fixação do cálcio nos ossos. Sempre se falou muito, né? Vitamina D e saúde óssea, vitamina D e saúde óssea. A gente pega ali mulheres que têm predisposição à osteoporose, né? Os ossos assim que ficam enfraquecidos, artrite, artrose, aos ossos fracos que a gente diz, né? No uso popular. Mas, na verdade, além da saúde óssea, a vitamina D também previne doenças metabólicas. O que são essas doenças metabólicas? Tudo que está relacionado a câncer, a diabetes, a obesidade, a hipertensão, a doenças que hoje em dia acometem a maioria das pessoas que não levam uma vida saudável. Então, mais uma vez, olha que interessante, a vitamina D ela está presente nas fontes alimentares baseada na alimentação mediterrânea, que contém a vitamina D como um alimento, né, um nutriente super importante para a prevenção de todas essas doenças. Então, quando a gente fala em obesidade, antes, uns 30, 40 anos atrás, não se conhecia esse dado que a vitamina D era importante para a prevenção da obesidade. Hoje, há uns 5 anos para cá, os estudos eles colocam que a vitamina D, sim, ela tem os níveis baixos de vitamina D predispõem a pessoa a ter excesso de peso. Então a gente consegue o quê? Melhorar, modular. A pessoa que toma vitamina D, ela consegue o quê? Minimizar esses efeitos e consegue prevenir a obesidade. Olha que bacana. Outro componente que está presente na balinha mediterrânea é o nosso querido ômega 3. Eu falo que ele é querido porque ele tem muita função importante para o nosso organismo. O ômega 3, a principal fonte dele é encontrada em peixes de águas profundas, águas marinhas, né? Peixes marinhos de águas profundas. E a dieta mediterrânea, se vocês forem procurar e pesquisar, ela se baseia em quê? Em pouca carne vermelha, em pouco frango e muito o quê? Muito peixe, muito azeite de oliva. E azeite de oliva e peixe tem uma grande quantidade de ômega 3. E qual que é a principal função do ômega 3? Tem funções maravilhosas, que tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, imunomodulador. Esse anti-inflamatório, a pessoa está com uma dor, por exemplo, sentindo muita dor a longo prazo, né? Todos os dias está sentindo muita dor. Ele consegue minimizar e diminuir essa dor por ter ação anti-inflamatória. A obesidade não deixa de ser uma inflamação, então você consegue minimizar mais uma vez esses efeitos da obesidade utilizando o ômega 3, que ele é anti-inflamatório. Sendo anti-inflamatório, ele diminui a inflamação. Diminuindo a inflamação, ele contribui mais uma vez com a obesidade. Olha que interessante. A outra função dele é antioxidante, como a gente falou, para as nossas células, né? Para a vitalidade dessas células, a gente tem uma ação antioxidante no nosso organismo. É onde carrega aí os radicais livres, né? O que não é legal para o nosso organismo e joga para fora, né? Elimina esses radicais livres. Então a gente tem aí uma dosagem antioxidante muito interessante na composição da bala. E a outra função seria a imunomoduladora. O que é essa função imunomoduladora?
modular, já fala na palavra, já fala na própria palavra, imunomoduladora, ela consegue modular. Então, ela consegue modular a imunidade. Olha que interessante. A pessoa está com muita infecção, está com algumas doenças do cotidiano e ela consegue modular essa expressão da imunidade. Então, ela é indicada para quem? Olha que legal esse esqueminha aqui. A indicação do ômega 3. Indicado para quem tem edema. Edema entende-se como inchaço, tá? Para obesidade, para inflamação, para doenças cardiovasculares. Então, está muito, muito relacionado às doenças cardiovasculares, à saúde cardiovascular, tá? Já é documentado na literatura, já é documentado. Muitos profissionais indicam o quê? Ômega 3 para diminuir as incidências de doenças cardiovasculares, porque ele tem ação de diminuir os triglicerídeos sanguíneos e o colesterol LDL. Outra função do ômega 3, melhorar a saúde cerebral. Melhorando a sua saúde cerebral, você melhora a sua concentração. Melhorando a sua concentração, você melhora a sua memória. E melhorando a sua memória, você melhora o quê? O seu aprendizado. Então, o ômega 3, ele não é só indicado para pessoas que estão ficando mais velhas, né? Entrando aí, talvez em quadros de demência, de Alzheimer. Então, quem tem Alzheimer se beneficia utilizando ômega 3. Não é que vai curar, não cura. Ele diminui o quê? Ele melhora essa ação cerebral, minimizando os efeitos do Alzheimer. Olha que legal, olha que bacana. Outra função para crianças. As crianças, elas necessitam ter uma quantidade de ômega 3 na sua alimentação, na sua dieta, porque elas estão em fase o quê? De crescimento e de aprendizado também. Quem está indo para a escola, né? Quem está em contato com os livros, o ômega 3 ele faz toda essa função aí de melhoramento da saúde cerebral. Então, é comprovado cientificamente essa ação na saúde cerebral. Outra função do ômega 3 é a indicação para prevenção de câncer, tá? O câncer, a gente sabe muito bem hoje em dia que ele a maior parte da incidência de câncer é por maus hábitos, maus hábitos de vida. E esses maus hábitos de vida envolvem o quê? Fumar, estresse, má alimentação. E a gente observa que a nossa alimentação aqui no Ocidente, ela é muito rica em o quê? Açúcar, gordura saturada, gordura trans, alimentos, em vez de ser anti-inflamatórios, são totalmente inflamatórios. Sendo mais inflamatórios, o organismo, ele o quê? Ele começa a danificar, ele começa a não dar conta de todas as reações que ele precisa fazer. Então, para você prevenir o câncer, uma dieta baseada na dieta mediterrânea, né, nesses nutrientes baseado na dieta mediterrânea, você consegue prevenir também o câncer. Olha que legal. Só que, mais uma vez, o câncer envolve muitas coisas, tá? A alimentação é um dos grandes principais. Por quê? A gente nasce comendo e morre comendo. A gente passa maior tempo da nossa vida nos alimentando. E o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo? Que nutrientes a gente está colocando para dentro do nosso corpo? Para minimizar essa ação, correto? Então, o ômega 3, gente, ele é assim, ó, primordial para a nossa saúde. Todo mundo deveria consumir. O que está acontecendo? Nem todo mundo consegue comer peixes todos os dias. Lembrando que esse peixe não pode ser frito, porque a partir do momento que ele for frito, ele perde a ação do ômega 3. Ele tem que ser cozido ou assado, né? Então, você tendo aí numa goma, numa cápsula, num suplemento, você consegue o quê? Ter essa quantidade de ômega 3 na sua dieta, diariamente. Tudo bem? Você consegue ter essa ingestão desse nutriente que é tão importante para a nossa saúde, para a prevenção de doenças e para deixar a nossa saúde muito mais a nossa vida muito mais saudável dentro de um simples suplemento. A gente tem aqui, então, a embalagem, né, da bala, que ela é totalmente baseada no quê, pessoal? Na dieta mediterrânea. A gente viu aí os nutrientes
Os principais nutrientes da dieta mediterrânea, a gente fez um estudo e visualizou que é o quê? Com a prevenção de doenças, com a prevenção da obesidade, com a prevenção do diabetes e com a prevenção de doenças cardiovasculares. Fibra, que está lá na inulina, que eu falei anteriormente, né? Então a gente tem que consumir mais fibras. O brasileiro, infelizmente, nem todos têm essa percepção e não consomem muitas fibras diariamente. E as fibras estão aonde? Nos legumes, nas frutas, nas verduras, nos alimentos que contêm casca, nos tubérculos. E aonde está faltando esses nutrientes? Para quem que está faltando esses nutrientes? Tá? Então, as fibras, elas fazem parte, elas compõem, então, a balinha, né? Estão presentes na balinha da Marita Life. A vitamina a vitamina D e o ômega 3. Então, nutrientes essenciais para a saúde óssea, para a saúde metabólica, para a saúde cardiovascular. Para quem tem diabetes, se beneficia. Gente, não vai curar o diabetes, ele vai prevenir. Então, a pessoa que tem diabetes se beneficia por quê? Porque essa balinha tem fibra, que vai fazer o quê? Carregar essa glicose lá para as fezes, ajudar nos níveis de glicose sanguíneos. Então, vai melhorar a captação dessa glicose pelo organismo. Ele se beneficia consumindo a goma. Que mais? O ômega 3, como a gente já falou até agora, né? Com ação antioxidante, anti-inflamatória, antineoplásica. Gente, agora a gente vai dar um intervalinho e a gente vai tirar todas as dúvidas que estão rolando aqui no chat, todas as perguntas que vocês tiverem, a gente vai estar solucionando essas dúvidas, tá? Fiquem bem tranquilos. Então, a gente vai para esclarecimento das dúvidas, tá? Vamos tirar todas as dúvidas, prestem bastante atenção, tudo bem? Então, uma das dúvidas que veio aqui, diabéticos podem consumir? Não, não pode, por quê? Como eu falei, ela não vai tratar o diabetes, ela vai prevenir o diabetes. Então, é mais para quem está com o açúcar em excesso no sangue, quem quer cuidar, quem está pré-diabético, tá? O pré-diabético, ele pode estar se beneficiando com a bala Marita Life, mas o diabético não, porque na composição da goma, aqui a gente tem a nossa caixinha, tá? Onde tem o rótulo, as informações, né? E nos ingredientes, a gente usa açúcar na goma, para deixar o sabor mais agradável. Por quê? Quem conhece o ômega 3 sabe que é feito de óleo de peixe, e o óleo de peixe deixa um sabor residual nos suplementos, correto? E a gente quis deixar essa goma com uma palatabilidade, com um sabor agradável para as pessoas poderem consumir. Então, diabético não pode, tudo bem? Fica esclarecido, diabético não pode estar consumindo, porque tem açúcar na composição. A não ser que ele mostre isso para o seu nutricionista e para o seu médico e veja a adequação da quantidade de açúcar que ele está consumindo diariamente. Tudo bem? Qual a idade que a criança pode usar a bala Marita Life? Então, pessoal, como eu falei, ela é preventivo. As necessidades de nutrientes, de vitamina e minerais para crianças diferem de adultos. Todo mundo aqui que já teve um filho, uma mãe aqui que já teve um filho, sabe muito bem como é que foi a alimentação desde que o bebezinho nasceu até ele começar a fazer a introdução com alimentos. Mamou no peito, entrou com fórmula infantil, as necessidades são diferentes. Então, eu não posso estar indicando o produto Marita Life para uma criança de 1, 2, 3 anos de idade. Jamais. A gente recomenda a partir dos 12 anos, de 12 a 13 anos, que é quando ele está entrando no período ali de adolescência, mas também sempre com indicação de médico ou nutricionista, para que ele avalie as necessidades que essa criança está consumindo esses nutrientes. Porque não tem por que eu suplementar esses nutrientes caso ela já esteja consumindo na alimentação. Lembra que eu falei na apresentação do produto? Se eu tenho um consumo bacana de cenoura, abóbora, alimentos, mamão, alimentos fontes de vitamina a necessidade da criança é diferente do adulto. Então, ela não precisa estar suplementando, porque às vezes ela pode... o excesso também faz mal, tá? Eu quero deixar isso bem relatado para vocês,
que não é, a gominha não é um milagre, ela é um coadjuvante, tá? Ela vem para acertar deficiências de algumas pessoas que podem se beneficiar com ela, mas não é, vou usar e não vai ter nenhum efeito colateral. Não, a gente cuida com a quantidade que a pessoa está ingerindo, sim. Então, crianças a partir de 12 a 13 anos, sempre se protocolando com nutricionista ou médico, tá? Todas as indicações técnicas estão na embalagem. A de uso... não está na primeira remessa, mas estará na segunda. Tá, a de uso não está na primeira remessa das embalagens, mas estará na segunda, tá? Estará na segunda remessa todas as indicações técnicas de uso, né, de contraindicações. Quantas unidades diárias? Veio uma pergunta aqui. Quantas unidades diárias? Como é a maneira correta de consumir? Então, a gente indica, tá? Nós aqui pesquisadores, tanto quem elaborou a bala e eu como consultora, até 8 gominhas por dia, para você não ter o quê? Efeitos colaterais. Então, até 8 gominhas diárias a pessoa se beneficia consumindo ela, de 6 a 8, tá? Podendo ser menos, até 8. Podendo ser 2, podendo ser 3, até 8. E a gente indica 3 vezes ao dia antes das refeições. Lembra que eu falei da questão da fibra solúvel, que ela aumenta a saciedade? Então, para quem está acima do peso, está com um pré-diabetes, está com colesterol, está com triglicerídeo, acaba se beneficiando usando antes da refeição, porque ela promove maior saciedade. E também, junto com a refeição, você tem um melhor aproveitamento dos nutrientes. O ômega 3 a gente indica antes de refeição, a vitamina D a gente indica antes da refeição, tudo bem? Então, antes das refeições, café da manhã, almoço e jantar, até 8 balas ao dia, até, tudo bem? Podendo ser de 2, 3, 4, no máximo 8 balas ao dia. Gente, tá surgindo muita dúvida a questão do diabetes. Ela não é indicada para o diabetes, para quem tem a doença, ela não vai curar o diabetes. Ela é indicada para prevenir o diabetes. Então, se porventura a pessoa consultou e o médico falou para ela, olha, tome cuidado, controle os teus níveis de glicose no organismo, você pode desencadear um diabetes. Aí sim é indicado. Agora, para quem tem o diabetes, para quem tem a doença, não é indicado, porque vai açúcar na composição. Ela é como coadjuvante para controlar os níveis de açúcar no sangue, que é bem diferente de quem tem um diabetes, tá? Muitas vezes eu, Priscila, tenho meu açúcar alto, mas não tenho diabetes. Como tenho o quê? Eu quero controlar meu peso corporal. Muitas pessoas que têm peso corporal elevado, têm um excesso de peso, estão com a glicose muito alta. Então, ela seria interessante para esses casos, não com diabetes já instalado, tudo bem? As contraindicações, aqui veio uma dúvida. Existem contraindicações? As contraindicações seriam o quê? Para pessoas alérgicas, tá? Pessoas alérgicas ao quê? Aos ingredientes utilizados, que seria mirtilo, o cassis ou a cenoura, né? Ou algum dos estabilizantes que se usa aqui. Então, a gente sempre vai indicar isso. A gente sempre vai colocar alérgicos, contém derivados de peixe, pode conter leite de vaca, soja e crustáceo, né? Que são ali alguns componentes que, porventura, podem estar presentes na composição. Então, a gente sempre dá esse alerta de contraindicações para alérgicos, justamente os crustáceos, porque o ômega 3, ele vem dos peixes, né? Ele vem das fontes marinhas. Vai reduzir mais da mesma forma que o Marika Burn, mais o contro? Não. O papel da goma, né, ela é diferente do café. Ela é uma suplementação na alimentação e não é um efeito de acelerar metabolismo, de queima, né? E sim, ela vem como uma complementação da alimentação e como consequência o emagrecimento. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O emagrecimento vai vir com o benefício que você tem das fibras, que eu já falei anteriormente, com o benefício do ômega 3, que ele é anti-inflamatório. Vamos voltar lá no slide.
vou mostrar para vocês aqui. Ômega 3 tem a função o quê? Antioxidante, melhora edema, melhora inflamação. O paciente com sobrepeso, ele é inflamado, então você diminui essa inflamação, tá? Ele sendo beneficiado com obesidade. Ele vai ter ação antioxidante, ele vai diminuir os índices de colesterol e triglicerídeos sanguíneos, que muitas vezes o obeso ele tem como consequência essas reações no organismo. E lá em cima, a fibra, lembra que eu falei? A fibra alimentar, ela é o quê? Ela carrega o quê? O excesso de gordura do sangue e o açúcar diretamente para as fezes. Então, ele não deixa acumular. É isso que ele faz. A fibra alimentar, ela tem essa ação de não deixar acumular, de prevenção. Tudo bem? Outra dúvida, ela fará efeito ou complemento ao café? São coisas diferentes. Para algumas pessoas, elas podem se beneficiar, tudo bem? Elas podem se beneficiar tomando café e consumindo a goma Marita Life. Mas isso não quer dizer que ela tem que complementar o café. Não, ela pode sim se beneficiar, só que a gente tem que pensar a quantidade que a gente já tem no café aí, de cafeína, do outro componente que é a erva mate, que é a garcínia, tá? Então ela pode ser o quê? Um contribuinte desses dois casos, tudo bem? O resveratrol, né? Veio como uma dúvida aqui. Por que não contém o resveratrol? Vocês viram que ali tem mirtilo. E quando eu falo em mirtilo, o resveratrol o que é? Ele está presente nas uvas, nas cascas das uvas e nas sementes. E o que o resveratrol é? Um poderoso antioxidante. O mirtilo, se vocês forem pesquisar, ele é uma fruta vermelha. E todas as frutas vermelhas, elas têm o quê? Ação antioxidante. Tão boa quanto o resveratrol. Então, ao invés de ter o resveratrol, a gente contém o mirtilo na composição, que está aqui no slide, depois da vitamina A. Vamos voltar para ele aqui. Aqui, ó, ingredientes da vitamina A. Mirtilo, cassis e cenoura, onde são boas fontes de antioxidantes. Por isso que a gente não usou o resveratrol nessa composição. Esclareceu a dúvida? Gestante não é indicado. Por quê? Tá? Meu parecer técnico como nutricionista. A quantidade de nutrientes, de vitamina e mineral que uma gestante necessita é diferente de uma pessoa normal. Então, ela deve passar por médico, mais uma vez, ou nutricionista, obstetra, para adequar a quantidade que ela necessita de micronutrientes. Então, a gente não indica para gestante para não se comprometer, tudo bem? Ela vai passar lá pelos exames, vai passar pela consulta médica ou de nutricionista, e é o nutricionista e o médico que vai adequar a quantidade de vitaminas que ela precisa ou não consumir. Então, a gente não é um produto indicado para gestante, tudo bem? Fica bem claro, não saiam vendendo para gestante achando que vai fazer grandes coisas, porque as necessidades de uma gestante é diferente, assim como das crianças. Criança em fase de crescimento, criança que ainda mama no peito. Então, as necessidades nessas fases da vida, gente, vocês têm que entender que são diferentes. Uma gestante, ela tem necessidades diferenciadas. Quem já foi mãe, quem já engravidou, sabe que teve que suplementar com ácido fólico. Para quê? Para prevenir que tivesse má formação no feto, né? Que a criança nascesse com má formação. Então, ela não é indicada para gestantes, tudo bem? Lactante também não é indicado, né? Lactante também não é indicado porque ela está amamentando. Então, a gente não indica a composição nutricional da Marita Life é muito bacana. Só que, mais uma vez, a mãe, ela está amamentando. Então, como é que ela vai estar disponibilizando o quê? Nutrientes no leite materno. E as necessidades dela também são diferenciadas. Então, mais uma vez, não é indicado nem para lactante, nem para gestante. Dúvida aqui sobre as crianças, né? Novamente eu vou explicar. Gente, as crianças, elas têm necessidades diferenciadas de uma pessoa adulta, porque ela está em fase de crescimento. Se ela está em fase de crescimento, vocês concordam comigo que ela gasta muita energia.
ela gastando muita energia, ela necessita de quantidades diferenciadas de quem já estabilizou na altura, de quem já tem um peso X, de quem já tem uma vida normal, tá? Então, a criança, ela tem necessidades diferenciadas, mais uma vez precisando passar por um supervisionamento médico ou de profissional nutricionista, que aí esse profissional vai adequar a dieta dessa criança, vai ver o quanto ela está consumindo de fonte alimentar e vai ver se ela realmente necessita estar colocando outros nutrientes. Gente, sobre a Anvisa, o seu Nilson vai estar esclarecendo no final para vocês sobre essa questão de registro, porque na verdade a goma ela é classificada como um alimento e não um suplemento. É a forma farmacêutica que ela é utilizada, tá? Porque todo suplemento de vitamina e mineral, ele não entra como medicamento, ele entra como um alimento. Então, a resolução, ela não precisa estar registrada na Anvisa, e sim, ela é considerada como suplemento e alimento. Tudo bem? Mas eu deixo o seu Nilson estar colocando isso para vocês e esclarecer essas dúvidas. Mas ela é uma goma. A goma, ela veio com a estratégia de ter uma apresentação melhor, o sabor ser agradável e você ter os benefícios dessas fibras, do ômega 3, da vitamina D, da vitamina A, dentro de uma forma farmacêutica que é diferente de uma cápsula, que cápsula a gente acaba encontrando aí nas farmácias, em lojas de suplementos nutricionais. Outra coisa que eu gostaria de estar colocando, tirando as dúvidas, alguém colocou assim, a bala é cara. A bala tá cara, realmente, porque usa produto de qualidade. Se a gente for ver a composição, tem mirtilo, ela tem vitamina A, tem vitamina D e tem ômega 3. Então, o ômega 3, ele encarece o valor da bala, porque a gente usa um ômega 3 de qualidade. De nada adianta eu querer fornecer benefícios para o meu consumidor final, se eu não tiver um ômega 3 que ele tem comprovação que ele é bom, que ele passou por uma certificação que ele tem qualidade. Porque aí eu vou estar dando tiro no pé. Em vez de eu estar prevenindo, eu vou estar contribuindo com uma oxidação, porque as gorduras, elas oxidam. Então, o ômega 3 ele tem que ser de qualidade, para ele conseguir estar disponível, né, na hora que eu for consumir e ter esses benefícios do ômega 3. Por isso, da bala ter esse valor final, que, logicamente, a gente fez os cálculos aqui, se a pessoa for consumir até 8 balas por dia, ela teria que comprar 4 caixas. Caso ela compre aí, caso ela consuma 4 balas, 2 caixas são suficientes para durar o quê? 20 dias? 15 dias? Né? Então, a questão do valor, para esclarecer para vocês, é devido aos princípios ativos. Tá? Todo princípio ativo de qualidade, gente, vai ser caro. Isso a gente consegue orçar numa farmácia de manipulação. Se a gente mandar fazer um suplemento, vocês conseguem observar. Tal coisa saiu cara, tal coisa saiu cara, tal suplemento saiu caro, por causa da matéria-prima. Então, o que a gente quer trazer? Saúde. Tá? Se fosse para vender a R$8, eu nem estaria colocando o meu papel como nutricionista de estar aqui falando sobre a eficácia do produto. Alguém perguntou aí se esse ômega 3 é livre de metais pesados. Sim, justamente por isso que a bala acaba ficando mais cara, por causa da qualidade do ômega 3, sendo livre de metais pesados. Outra coisa, gente, qualquer pessoa pode ter o quê? Alergia a qualquer um desses componentes aqui do rótulo. Ninguém está livre de ser alérgico a uma tartarazina, livre de ser alérgico a uma proteína do leite, livre... Então, as pessoas elas têm que identificar se elas são alérgicas e, logicamente, só vai ser indicado para quem não é alérgico aos componentes da fórmula, tá? Seguinte, veio uma dúvida sobre a arritmia. Então, a pessoa não vai ter problema. Por quê? Não tem nenhum componente na fórmula que estimule, né, que traga algum
malefício para arritmia, tá? Não tem cafeína, não tem chá verde, não tem a erva mate, né? Então não tem nenhum componente que interfira na questão de arritmia. Então a pessoa pode estar tranquila, pode estar consumindo que não teria nenhum problema com arritmia. Alguma dúvida que alguém veio com a dúvida que se pode consumir a bala com o café? Até pode, tudo bem? O que você tem que controlar? A quantidade desse café, porque no café a gente sabe que já vai ter a garcínia, e a garcínia já trabalha em o quê? Em diminuir a glicose sanguínea, então pode ocorrer, como na balinha tem a inulina, você tem que ver se você não pode ter uma hipoglicemia. Então, quanto que é a quantidade de café que você está consumindo? Mas efeito colateral não tem. Só você tem que dosar a quantidade, tá? Tudo em excesso, gente, eu quero que vocês levem isso em consideração. Todo excesso, não se deslumbre com o excesso. Por quê? Todo excesso, ele vai trazer efeitos colaterais. Então, é da pessoa se comprometer o que ela está colocando, a quantidade que ela está ingerindo. Tudo bem? O memory não tem garcínia, né? O memory é outros componentes, então ele não interfere, tá? Não interfere. Gente, a gente vai encerrar o nosso chat, a nossa conversa, as nossas dúvidas, e agora a gente dá continuidade aqui com as informações de preço, de kit, tá? Eu vou passar aqui para a colega e aí vocês podem estar tirando as dúvidas aqui. Um beijo a todos e até a próxima. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Tássia, trabalho aqui no marketing. Eu vou apresentar um pouquinho sobre a questão dos preços, dos kits, das condições e estar esclarecendo algumas dúvidas. E a seguir vem o senhor Nilson para falar sobre a Anvisa e dar alguns esclarecimentos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês a apresentação, para vocês conseguirem visualizar os preços e os kits. Então, eu vou encerrar um pouco aqui. Gente, eu não tô rouca, tá? A minha voz é assim, veio com defeitinho de fábrica. Vamos lá, então. Bom, então, como a nutricionista explicou, né, o Meritalife, ele é uma fórmula exclusiva. Ele é exclusivo no mercado mundial, tá, gente? Então, nós somos os únicos que temos essa fórmula, essa combinação de componentes que foi estudada para desenvolver esse produto específico. Tá? Então, ele não é mais um produto no mercado, ele é o produto no mercado, porque nós não temos concorrente desse produto. O máximo que nós temos são as vitaminas separadas vendidas em lojas naturais. A composição, esse mix em forma de goma e com esse sabor é uma fórmula exclusiva. E ele foi desenvolvido para ser um suplemento, né? Então, ele não é uma fórmula milagrosa de emagrecimento. Ele tem o objetivo de suplementar a alimentação, para você poder ter as fibras, as vitaminas, o que você não consegue no seu dia a dia, o que a gente não consegue comer o peixe todo dia, o que a gente não consegue suplementar o nosso corpo com os produtos in natura. Então, essa bala, ele é um suplemento alimentar, tá? Bom, vamos lá, então, a parte comercial, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, tá. Então, o preço para o consumidor final vai ser R$ 28,00. Isso que a gente está falando, gente, é de um preço promocional de lançamento, tá? Aí nós vamos ter também o kit VIP. Esse kit VIP, ele é provisório, ele é somente até o dia 30/9. Então, as balas serão disponibilizadas para comercializar a partir do dia 19, que é segunda-feira, e ela tem uma data de validade para o kit VIP. Vai até o dia 30/9, tá? Porque a partir do dia 1º de outubro, as ativações dos clientes VIP serão somente através do café Burmese Control e o café Memory. E o promocional por quê, gente? Porque nós estamos dando 30% de desconto nesse lançamento, tá? Nós sentamos aqui, calculamos o produto e deu um valor. Esse valor, para lançamentos, nós diminuímos 30%. Então, é os preços que nós estamos disponibilizando para vocês a partir de segunda-feira até o dia 30.
tá? E depois esses preços, a partir do dia 1º de outubro, eles serão reajustados com 30% a mais, que é o valor correto de cálculo do produto, tá bom? Sobre os flyers, gente, já estão em desenvolvimento, tá? Então, provavelmente, já no mês que vem, eles estão em período, em fase de aprovação, né? Vão para a gráfica, e já no início do mês, já vão estar sendo disponibilizados através dos produtos, através dos pedidos, né? Então, sobre a apresentação oficial, nós estamos montando uma apresentação que ela vai estar disponível já para vocês no mês que vem. Uma oficial da empresa, um institucional, que fala sobre a empresa, sobre o conceito, tem depoimentos, tem o nosso crescimento, fala todo sobre nossa história e ela vai englobar partes do produto. Vamos falar um pouquinho de cada produto, o qual depois vocês podem separar, se querem trabalhar alguns produtos específicos. E sim, ela estará disponível para vocês também no mês que vem. Estamos preparando materiais, estamos aproveitando esse tempo, né, agora sem a comercialização, a gente está preparando bastante material de apoio para vocês, tá? Vocês vão, no mês que vem vocês já vão ver que está chegando bastante novidade de marketing interativo, explicativo, através do WhatsApp, através do e-mail, apresentações virtuais. Então está sendo feita bastante coisa. A partir do mês que vem vocês já vão estar tendo acesso a todo esse material. Os valores que estão disponíveis no site é para quem não está logado. Quem loga tem acesso a outros valores, ok?